Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Sensorial, tudo bom? Aqui Miriam Regina começando mais um Conexão Animal. Hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Gente, já passamos, só no começo do ano a gente já passou com o quê? Tivemos eclipse solar, eclipse lunar. Tá, esse ano promete, vamos ter vários eclipses. Vamos acompanhando, hein, gente? Para saber, e não esqueçam que eu já falei em outros áudios, né? Vamos observar o efeito dos eclipses em nós e nos nossos animais, que é muito interessante. Aí a gente começa a perceber como que tudo está interligado no mundo, né? Bom, gente, o nosso Sincerão de hoje, né? Que em janeiro só temos Sincerão, né? Lembra que eu falei para vocês que o Sincerão de hoje seria com a Ana Paula Boschetti, a mulher dos 1000 projetos, né? Vocês vão ver nos próximos áudios o quanto que essa mulher tem de projeto, né? E ela procura, na medida do impossível, trabalhar com eles, né? Ela me arrasta para alguns, né? E é muito legal, muito legal. A gente já se conhece há bastante tempo e é bem interessante. Você deve estar perguntando, putz, mas agora você só fala da Ana Paula? Não, não é isso. É que ela está sempre mais próxima de mim, a gente já se conhece desde 2015, pelo menos, né? Quem nos apresentou foi o Alexandre Abdo, que tem o programa Alegria de Pet. Na época, eu apresentava uma sessão do programa, eu tinha uma participação no programa dele, onde eu falava sobre terapias, né, pet. E ele me indicou a Ana Paula para eu fazer uma entrevista com ela sobre pet terapia, porque ela também trabalha com isso. E aí é que eu conheci, num evento, eu conheci a Ana Paula e desde lá a gente continua em contato, né, fazendo alguns trabalhos juntas. Nós já participamos de eventos juntas, eu, ela e o Abdo, e alguns outros amigos, que nem o Leonel Falcon. A gente participa, está sempre participando de eventos juntos, né? E isso é muito bacana. Então, hoje nós vamos conhecer, eu trouxe alguns áudios que eu troquei com a Ana Paula, né? Eu trouxe uma raridade, um dos primeiros áudios que a gente trocou, que é quando a gente estava combinando, ainda naquela época daquele outro programa do Alê, a gente estava combinando de fazer essa primeira entrevista que eu falei para vocês. E tem uns áudios mais recentes, tá? Então, alguns assuntos bem interessantes que a gente vai conversar com ela. Eu dei uma pinçada em assuntos que eu acho mais importantes do histórico da Ana, tá? E ela vai participar de outros assuntos também. Então, como ela mexe com muita coisa, ela vai sempre estar aqui falando pelo menos um áudio com a gente, né? E para completar o programa de hoje, eu trouxe um assunto interessante. Não é bem um assunto. Na verdade, são definições de termos relativos à eutanásia ou tanásia, né? Então, vou trazer essa curiosidade, né, no quinto bloco, para a gente saber um pouco mais sobre as definições teóricas, né? Técnicas de eutanásia e outras formas de eutanásia,
que recebem outros nomes, que a gente vai ficar sabendo daqui a pouco, ok? Eu vou chamar o intervalo e a gente volta já já para começar com o Sincerão de hoje. Até já, pessoal. Fica aí. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltei para o segundo bloco. Então, como eu falei no bloco anterior, a Ana tem vários projetos, né? Tantos que eu fico, olha, até perdida. E, ó, não param de surgir projetos. Todo dia essa mulher cria um projeto novo. É uma coisa incrível. Ela tem, ó, jornal e revista eletrônico, que é chamado Adoradores de Animais. Um projeto de um estúdio de rádio web lá no espaço dela. Livros com as suas experiências, projetos de cozinha social, pet terapia com educação expandida para a família do pet. Então vamos ao primeiro áudio que a gente trocou? Então, Ana, o Alexandre falou para mim do seu trabalho, né? E eu até assisti a sua entrevista com ele lá no programa dele, né? Lá no vídeo que ele deixou no YouTube. Nossa, mas é muita informação. Ó, eu fiquei meio perdida. Eu acho que um programa só não vai dar para a gente falar do seu trabalho, né? Você até tem um livro, né? E um concurso relativo a esse livro lá no Face, que se chama Meu Cão Mudou Minha Vida, né? Então, a gente precisa ver o que a gente vai falar nessa entrevista. Tem que focar no assunto central, né? Porque é muita coisa. Oi, Miriam. Não, assunto tem pra caramba. Só o projeto tem assunto para 2 anos, mais ou menos, de matéria. Tá? Por isso que eu entrei na rádio também, só que eu não consigo dar conta, né? E assim, eu queria estar colocando as coisas aqui, eu não entendo muito bem. Então, tem que conectar o computador, essas coisas todas, né? E a ideia é, assim, dá pra gente conversar bastante, porque com isso, por exemplo, fazia a matéria em escrita, que é o meu negócio, né? Escrever, e você soltava na rádio, entendeu? E aí entraria, então, a proposta de retornar o projeto da revista Adoradores de Animais. Porque matéria tem muita, muita, muita. Eu estou com 8 projetos, Miriam. Né? Eu terminei de escrever o livro e eu não consigo captar recursos para editar esse livro. Né? E eu já estou com o segundo livro, que também é de pet terapia, só que aí eu falo da relação entre as aparências, né?
as comparações, né? Por que de repente você vê o seu cão tão parecido com você, né? E aí a gente entra em abordagens com as prestações de serviço referente a adestramento comportamental e tudo mais, tá? Então tem assunto para dedéu, cara, né? Eu falo da pet terapia, eu sou uma das pet terapeutas que trabalha de modo muito diferente. A pet terapia no âmbito educacional para a sociedade, né? Tanto é que eu coloco educando para a cidadania, né? As pessoas, elas falam, tem vários eixos da pet terapia, né? O âmbito recreativo, que é os adestradores e o que as pessoas estão prosperando agora. Depois de 4 anos eu falando de pet terapia, agora é que você ouve falar sobre a pet terapia. O terapêutico, que você entra com as questões muito parecidas à ecoterapia, né, que assiste as crianças com deficiências, principalmente o autismo, né, que também é um assunto bacana para conversar. Então, entra uma matéria só sobre a deficiência, aí vai buscar pessoas que têm deficiência, enfim. E o educacional, que é a minha área, que aí eu assisto as crianças com dificuldades escolares, e a proposta da formação, aí eu vou abrir um curso, né, só para mirim, tá? Letivo, é uma metodologia, né? Eu abri uma metodologia. E é de conscientização, educação e tudo que você imaginar, tá? E entra tudo. Por isso que eu venho chamando um monte de gente, porque sozinha eu não consigo. Então, na verdade, aqui é uma escola, tá? É uma escola em formato, por isso é chamado Dogs na Sala de Aula. É uma escola e tem a proposta de estar educando para levar informação e educação para a família inteira. Então, quando eu falo de pet terapia, a gente mexe com a educação na família, tá? Então, a gente vai tratar aquele vovô que está com Alzheimer, a gente vai tratar a mãe que está com problemas emocionais e está transferindo esses problemas para a criança, né? A relação de pais separados, como que pode estar interferindo dentro da educação da criança na escola. Ixi, Maria, você não faz ideia do que tem de assunto. Tem que separar, tem que entrar naquele tópico lá que você tinha de separar todos os assuntos, cada semana um assunto, para poder organizar. Eu vou escrevendo, você vai mandando para o ar, entendeu? Então, tem muita coisa para conversar, Miriam. Muita, 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 muita. Deixa eu primeiro estreitar a cozinha. Deixa eu mandar outro áudio. A ideia do café pet terapêutico aqui é justamente para fomentar a rádio. Por quê? Porque aí as meninas, elas vêm para bater papo, então fica uma sala para as meninas baterem papo e a gente fazer aquela mesa redonda de atividades, de conversas, né? E aí vem as atividades com a cozinha. E, enfim, tem assunto para dedéu mesmo. Oi, então eu vou fazer uma pausa agora e eu volto no próximo bloco, porque tem umas coisas aí nesse áudio que eu vou ter que explicar para vocês entenderem, tá bom? Que ela fala umas coisas que não fica muito claro, tá? Eu já volto rapidinho, fica aí. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br.
Voltei para o terceiro bloco. Então, como eu falei que eu ia explicar para vocês, é o seguinte, na época do áudio anterior, foi logo que a gente se conheceu, né? Então, o Alexandre Hábito tinha me colocado em contato com ela para a gente começar a fazer Eu ia fazer entrevista por programa, né? Do programa de TV dele. E aí a gente começou a conversar durante a semana e ela foi me passando tudo que ela fazia e ela falou de algumas coisas, né, para mim que não estão aí, que ela está comentando no áudio, mas que eu não tinha explicado. É o seguinte, esse projeto da rádio, ela conhece também uma pessoa que tem uma rádio aí, uma rádio web. E na época a pessoa entrou em contato com ela e falou: você não quer montar um estúdio aí para aí você gravar o seu programa, né? Um estúdio com computador, tudo e tal. E aí ela achou super legal, porque era uma oportunidade de ter uma rádio para poder divulgar, mas que nem ela mesma falou, ela não dá conta. Então, o que acontece com a Ana? Ela tem muitos projetos, então e eles são todos entrelaçados. E nessa gama de projetos, ela está contactando ainda hoje, isso é uma coisa que vem vindo, então alguns terapeutas entram, depois outros saem, então ela trabalha com vários tipos de profissionais, tanto na área educacional, como na área de pet, como na área que nem ela tem veterinária hoje, associado ao projeto dela, e ela está ainda com um projeto de hotel, de hospedagem, né? Que esse ano ela fez hospedagem, então agora ela tem uma hospedagem em casa, né? Num espaço que ela tem, né? Uma hospedagem familiar para cães, para gatos, né? Então ela tem um espaço onde ela faz essa hospedagem. E os cães que são hospedados lá têm a oportunidade de interagir com os cães dela, né, que já são cães terapeutas, são treinados, alguns estão sendo treinados, outros não, né, porque não é todo cão que se adequa a ser um cão terapeuta, tá? A gente vai fazer matéria sobre isso com ela e com outros profissionais falando sobre isso. E o diferencial dela, né, hoje é que ela trabalha com a terapia, a pet terapia, e não é simplesmente fazer a terapia pro pet, como é o que eu faço, né? Que eu trabalho com a terapia, eu trato o pet com terapias. Ela trabalha não para o pet, ela usa o pet para trabalhar com as terapias com humanos, tá? Ela trabalha mais essa interação, o pet humano. Então, na hora que ela fala ali, eu cuido do vovô, eu cuido do relacionamento da família, tal. Então, ela insere, por isso que ela fala que é uma escola, né? Ela tem, na verdade, uma sala de aula ali, né? E que vai funcionar como essa escola da família. E ela insere o animal no contexto humano. Então, hoje tem algumas instituições que fazem visita, né, dos cães em hospitais, em centros de convivência, em asilos, né, porque já foi detectado, né, já foi através de pesquisas, estudos, já concluíram que o PET, ele ajuda, inclusive para os idosos que têm Alzheimer, que têm algum tipo de demência. É interessante, eles apresentam uma melhora muito boa através desse contato da memória afetiva. É muito, muito interessante. Eu vou trazer isso também no programa, não aqui no Sincerão, mas eu vou trazer no programa, a gente vai abordar sobre isso, sobre os pets com os idosos, tá? Eu vi umas matérias muito legais, eu estou contatando um profissional para a gente poder fazer uma entrevista bem bacana, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? E então é isso, né? Esses são os pontos. A parte da cozinha, a Ana Paula, ela produz algumas coisas muito gostosas, assim, sazonais. Agora no Natal, ela produziu panetone de pote,
ela faz muitas conservas, assim, que são o ano inteiro, aquelas conservas italianas, ela como boa italiana, né? Ela tem origem italiana, então a gente aprende muita coisa gostosa. Então ela vende e a renda dessas vendas dela é integral, a renda dessa cozinha é integral para os projetos, tanto os projetos com os animais como os sociais. Projeto social, ela aproveita a cozinha, ela tem uma cozinha semi-industrial lá, né? E ela aproveita essa cozinha e ela faz treinamento das pessoas. Então, quer dizer, ela trabalha com mulheres, principalmente, nessa parte da reafirmação, da autoestima feminina. Então, ela trabalha, às vezes são mães, são mulheres que estão com a autoestima baixa, estão desempregadas ou passaram por depressão, né? Então, na recuperação da depressão, porque ela usa também os animais para ajudar nessa recuperação da depressão. E aí, só você fazer o tratamento médico, só o tratamento ou médico combinado com as terapias, né, ou com o psiquiatra, com o psicólogo, só isso não é suficiente. Então, é legal a pessoa ter uma atividade. E, às vezes, a pessoa, o que aumenta a depressão, às vezes causa a depressão, é uma falta de perspectiva. Então, a partir do momento que ela disponibiliza essa cozinha para treinamentos, então, várias mulheres já passaram por esse projeto, e hoje elas têm uma profissão, né? Ou de fazer doces, ou de fazer conservas, e elas conseguem se sentir valorizadas, ganhar um dinheiro, ter uma renda, né? Através desse projeto. Aí é por isso que ela fala que o projeto integra o social. O principal foco de todos os projetos dela é a integração humano-animal. E aí ela trabalha com o social, com o emocional, com o psicológico, né? E com a educação, porque ela é uma pedagoga, né? Formada. Então, sempre a educação está permeando o trabalho dela. E ela tem também o projeto dos mirins, que ela fala, que é educar a criança a respeitar, a amar os animais, porque assim como ela acredita que não tem outra fórmula mágica, sabe? Para melhorar as condições, a convivência do humano com o animal, com respeito, com amor, né? Para melhorar as condições de abandono, de maus tratos dos animais, para que a gente acabe com isso no futuro, só tem um caminho: a gente educar as gerações futuras. Então, é a partir da educação da criança que a gente vai ter um mundo melhor, né, para os animais na nossa sociedade. E é isso que a gente busca. Vou fazer uma paradinha e já volto no quarto bloco para continuar o Sincerão da Ana. Até já, fica aí. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. De volta para o quarto bloco. Nesse primeiro áudio da Ana, eu vou colocar 2 áudios da Ana, né? Tá? Nesse primeiro áudio, ela fala sobre... Ela está respondendo a minha proposta de chamá-la para fazer um programa, né? Para fazer o meu trabalho é o bicho, fazer uma parte aqui no nosso programa, tá? Vamos ao áudio dela. Legal, porque assim, fazer o programa vai enriquecer bastante aí, né? Tem o pessoal da Gazeta da Zona Norte também que tá querendo estar conversando. Eu saí na UOL, na Band, o ano passado, falando sobre pet terapia, um artigo sobre pet terapia, né?
tive a entrevista também na rádio, lá na CMB. Então, cada hora vai aparecendo um pouco, vai enriquecendo. E você vê, eu estava comentando com o João, eu falo da pet terapia, da depressão, o quanto a pet terapia ajuda na depressão e auxilia a vida da terceira idade, desde 2015. Ninguém deu bola, ninguém botou fé, ninguém acreditou. E eu mostrando, e eu falando, e eu dizendo, e eu contando a minha história, né? Alguém colocou alguma coisa na Globo, sei lá o que foi. Aí é que começaram a dar noção. Hoje você vê até dentro do banco, né? Você vê todo mundo estatisticamente comprovado, e é mesmo, de fato, né? Inclusive nos estudos que eu fiz, foi dito isso, né? O quanto a vida animal auxilia a vida humana, né? Então, assim, as pessoas elas são muito preguiçosas, sabe? São só mesmo os interessados no negócio que acabam tomando um pouquinho mais de atenção, mas trabalhar com o cliente, com a pessoa dita mesmo, é muito complicado. Você tem que pegar e conversar, assim como eu estou conversando com você, e contar tudo. Isso leva tempo, né? Mas isso é o que faz o seguidor, que faz o... Agora tem que fazer do seguidor o cliente. E assim vai. Um outro assunto que a Ana Paula ama, né, e ela trabalha bastante com isso, é o voluntariado. E aí, numa das questões que eu fiz para ela, e esse negócio do voluntariado, como que é, tal. Aí ela me mandou este áudio que eu vou rodar agora. Referente ao voluntariado, eu falo de voluntariado em todos os aspectos, né? Por isso que eu falo, o projeto fala vidas humanas e animais. Primeiro, vidas humanas e animais, justamente falando da importância de que a gente tem que valorizar, no caso, o protetor, que é uma vida humana, que salva uma vida animal. Essa é a minha história. Eu só entrei no voluntariado, na verdade eu nasci voluntária, né? Mas eu nunca tinha me envolvido com um projeto, né? Não porque hoje sou fundadora de projeto, mas nunca tinha entrado em nenhum projeto social, me engajado. Fazia assim, como você faz a doação das coisas por um projeto, né? Então, assim, a minha história iniciou no quê? Eu precisava honrar a existência de almas que salvam almas, tá? É bem isso. Eu precisava agradecer aquela pessoa que salvou a Nina, que salvou a mãe da Nina. Aí a gente fala de terapias, fala de constelação, que é um assunto que muito me interessa. Adoraria fazer formação disso depois, tá? E aí a gente entra com a questão da constelação animal também, né? A formação sistêmica, que é o caso que acabei conhecendo com você, né? Então, a ideia nasceu de eu estar doente, ter adotado, tomei consciência desse valor e precisava sair da depressão. Para sair da depressão, fui assistida pela Nina em gratidão ao humano que salvou a Nina. Me doei enquanto voluntária para captar recursos para ajudar os protetores, mas infelizmente os protetores não reconhecem. Existe muita política, existe muita guerra, é muito difícil, mas não tem problema, a gente fala da vida animal, tá? E aí,
Aí, então, eu venho abordando as relações, por que que os próprios protetores falam, como você mencionou no áudio, eu amo mais os bichos do que o humano. Aí eu falo da saúde com relação à pet terapia, né? Entra também a questão do reiki, da questão de como essas pessoas acabam sugando a energia do animal e prejudicando a saúde do animal. Porque os protetores, eles são muito doentes, né? Eu entrei nesse meio para estudar o protetor sobre a depressão. Por que pessoas estão tão depressivas e por que as pessoas utilizam da vida animal e como elas estão prejudicando a vida animal. Então, isso é um dos assuntos mais importantes e que aí a gente vai ganhar, tipo, uma certa... como é que eu posso dizer? Vai ser um diferencial, tá? Porque como lidar com essa vida e manter essa vida saudável diante a essa energia sugada, principalmente nos dias de hoje, que está vindo de todas as formas, todos os comerciantes, tudo está ligado à vida animal, né? Até o metrô está fazendo evento de adoção. Então, é muita coisa mesmo. Também são 9 anos estudando isso, né? Então, tem assunto pra caramba. Bem, gente, esse foi o Sincerão da Ana de hoje. Então, eu vou encerrar agora e volto no 5º bloco para a gente falar sobre tanásia. Não, eu não falei errado. Eu vou falar sobre eutanásia, mas também sobre outras tanásias. Você já ouviu falar desse termo? Então, fica comigo, que daqui a pouco eu volto para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltei para o 5º e último bloco. Então, eu estou fazendo uma pesquisa de um material para escrever um artigo sobre eutanásia. E aí, na pesquisa de eutanásia, eu acabei achando outros vocábulos muito interessantes e que eu não conhecia. Eu conheço eutanásia e ortotanásia. Eu acho que a maioria de vocês também conhece, né? Agora, vocês sabiam que existe eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia? São termos usados principalmente na área de saúde e de direito também, na área jurídica, porque é sempre uma questão polêmica. Esses termos, eles são aplicados tanto a humanos como a animais, ok? E eu vou explicar agora para vocês, porque eu acho que é legal, né? Saber nunca ocupa espaço, né? Então, é sempre bom a gente descobrir coisas novas. Bom, da onde que vem essa palavra eutanásia? Ela vem do grego. Ela é composta de eu, que significa bom, verdadeiro, e thanatos, morte. Então, literalmente, ela significaria uma boa morte. Tem um registro do poeta romano Suetônio, que ele falava que o imperador romano Augusto, ele sempre dizia assim, quando alguém falava, puxa, fulano morreu de uma forma tranquila, né? Serenamente, tipo, foi deitar, dormiu e não acordou, foi uma boa passagem. Ele falava assim, que os deuses concedam a mim e aos meus uma eutanásia assim. Então, quer dizer, antigamente a eutanásia não tinha esse como que a gente fala? Essa questão, né? Polêmica que tem hoje, né? Isso foi adquirido apenas na época moderna,
quando se passou a questionar a forma de morrer. Então, a eutanásia, ela significa abreviar, antecipar a morte, né? Então, a gente que trabalha com animal, a gente enfrenta muito isso, né? Então, tutores que às vezes sentem, quando o animal ele tem uma doença degenerativa, frequentemente uma doença degenerativa, incurável, e ele vai ficando cada vez mais debilitado, muitos tutores optam pela eutanásia para acabar com o sofrimento do bichinho, né? E então, eutanásia é abreviar a morte. Então, eles julgam que seja uma morte boa, porque assim, se eu praticar a eutanásia agora, né, ele não vai sofrer a degeneração da doença, que pode causar muitas dores, muita debilidade, e muitas vezes o tutor não quer ver o seu animal, que passou com ele tantos anos, se acabando. Ortotanásia. Ortotanásia tem sido muito falado ultimamente, que é a morte ética ou justa. O orto quer dizer, o orto, né? Justo, direto, correto. Também é conhecido como eutanásia passiva. Ela consiste em parar o tratamento que prolonga a vida quando em estado terminal de sofrimento, geralmente aplicada nos casos de doença incurável e terminal. É aquele momento em que se deixa a natureza agir, com a devida autorização do tutor, a equipe médica para com as ações que visam curar a doença e deixam que a morte ocorra naturalmente, a seu tempo, permitindo uma morte digna, com o avanço natural da doença, sem sofrimento. Então, aí no caso, são tomadas apenas medidas paliativas para amenizar a dor e os sintomas debilitantes, sem, no entanto, combater a doença em si. Tá? Essa atitude, ela é apoiada, inclusive, juridicamente para humanos, tá? Também. Então, você dá uma assistência de bem-estar. Porque muitas vezes, em alguns casos, no tratamento do câncer, né, que é o que a gente conhece mais, o tratamento é mais agressivo do que a doença. Então, muitas vezes, se você deixar a natureza agir, que a doença avance, você terá um fim mais breve e mais natural, né, com menos sofrimento. Eu, com certeza, se eu estiver nessa situação, eu optarei para isso, para o meu animal. E para mim mesma, é uma coisa que eu optaria por isso, estando numa situação dessa. Deixa a natureza, né? Porque tem outras, a gente que trabalha com espiritualidade também, a gente sabe que tem outras questões, não é só a questão física, né? Não é só a dor física, tudo tem um porquê. Então, a gente que acredita nisso, a gente tem uma outra visão. Bom, e temos a distanásia, que eu nunca tinha ouvido falar, que é o oposto da eutanásia. A distanásia, ela objetiva prolongar a vida do paciente ao máximo. Só que aí a gente tem um porém, né? Porque frequentemente ela acaba resultando na morte lenta e sofrida. Então, que aí seria aquele caso que eu falei do tratamento. Alguns tipos de doença, o tratamento é mais agressivo do que a própria doença. Então, mas se você continua ali, deixando, combatendo, porque tipo, eu não quero que meu animal morra, não quero que meu animal morra, eu não vivo sem ele, tem um quê de egoísmo, né? Porque você está vendo como você se sente em relação ao seu animal e não está considerando o que ele sente. Tanto na eutanásia como na distanásia, eu vejo aí um traço de egoísmo, controle por parte do tutor, né? Tem um desequilíbrio emocional aí do tutor em relação a isso. Às vezes é uma dificuldade de lidar com a doença, né? E no caso da distanásia, uma dificuldade de lidar com a perda.
E temos esse termo, deixa eu só achar aqui, que eu tô lendo, tá, gente? Porque é bem complexo. Mistanásia. Esse aqui é fantástico, ó, prestem bastante atenção. É considerado uma eutanásia social, é a omissão de socorro, a negligência. E é considerado isso até mesmo num erro médico ou numa incapacidade, né, numa inabilidade do profissional de lidar com o problema, com a doença do paciente. Implica sempre, né, em uma morte miserável, muitas vezes evitável, mas que devido à falta de utilização dos recursos disponíveis mínimos, acaba resultando em morte, uma forma de abandono e maus tratos, quando se recusa a dar o mínimo de assistência para o ser. Temos visto com certa frequência, infelizmente, animais que são deixados para morrer na rua, em terrenos baldios, até em sacos de lixo, né? Ok, gente? Então, sincerão também é cultura, né? Hoje nós descobrimos mais palavras a respeito de morte, de eutanásia. E não devemos ter medo dessa palavra, morte. Morte faz parte da vida. A gente tem que lembrar isso. Tá, eu vou voltar para falar disso com vocês. Gente, meu tempo estouradíssimo. Agora, encerrando uma semana maravilhosa para vocês, com muito axé, com muita paz e muita vitória. E tá chegando aí quem? Ele, o Ronald, com o melhor das religiões afro. Gente, até segunda-feira que vem com mais um Sincerão de Janeiro. Um beijo a todos e excelente semana. Tchau. Sensorial FM.